te adoro, Senhor. Esta é a nossa casa. Aleluia. A Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus toda honra. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E amém. Amém, amém, a Ele, e amém, oh Deus é bom, Deus é bom, igreja, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Quero contar um milagre nessa noite, um grande milagre. O nome desse milagre é Gustavo. Em quase 30 anos, praticamente de ministério, eu já tive muitas experiências, querido. Cada uma delas melhores do que a outra com Deus. E eu tive a honra de ter um encontro com um grande milagre de Deus. Eu não sei se você já teve a sensação de um dia você ir ao encontro de alguém e você sentir que aquele dia era o dia de Lázaro. Eu tive nesse dia. Eu quero convidar aqui na frente a família do Gustavo, que veio hoje trazer o Gustavo para contar o grande milagre. Enquanto eles vêm, um dia eu fui a um hospital, essa família me chamou lá. E lá no hospital eu pude constatar o grande milagre de Deus. Gustavo não é uma história fácil de contar, mas é uma história linda. Gustavo, ele foi gerado dentro do ventre da mãe dele, os órgãos que deveriam ser externos, fechados, ficaram na gestação tudo por fora. E ele foi gerado assim. Uma possibilidade totalmente negativa de sobreviver. Algo assim, irmão, eu nunca tinha visto isso. E durante a gestação, nós começamos a orar por ele. E todos os prognósticos diziam: não dá, é impossível isso. E nós continuamos orando. Não pode ser impossível. O Deus que dá a vida é o Deus que faz a vida preservar. E fomos orando e Gustavo foi sendo gerado. E
Um dia, eu fui no hospital, ele tinha nascido, ele estava numa incubadora. E eu pude entrar ali. Muito difícil entrar naquele hospital. Eu entrei, deixaram ficar ali por 5 minutos e eu orei ao Senhor. Naquele dia, irmão, o Espírito de Deus me fez lembrar sobre Jesus e Lázaro. Quando as notícias sobre Lázaro eram todas negativas, quando as notícias sobre Lázaro eram todas voltadas para a morte, Jesus foi lá. E naquele dia eu me senti ali, uma autoridade de Jesus. E eu impus as minhas mãos sobre Gustavo. E eu disse: você tem que viver, cara. Você precisa viver. Porque milagres igual o de Gustavo são poucos que acontecem. E naquele dia nós oramos por ele. E ele começou a voltar para casa. E fez algumas cirurgias. E as coisas iam, fazia uma cirurgia, tinha que voltar, teve que fazer cirurgia na cabeça. E as cirurgias não tem que fazer outra. E nós continuamos orando. E os diagnósticos vinham contra. E nós continuamos dizendo sobre o milagre que é o Gustavo. E hoje ele está aqui, olhando para mim. Deve estar se perguntando: quem é este? Quem é esse vovô preto? E Gustavo está aqui, querido. Eu sempre criei no sobrenatural de Deus, sempre. Eu quero apresentar Gustavo hoje como um grande milagre desta geração. Grande milagre desta geração. Querido, eu digo para você um milagre que eu sinto. Um milagre de ressurreição. E a família aqui, essa mãe valente, passou quanto tempo no hospital? 90 dias no hospital, essa mãe. Dia e noite. E o Senhor estava lá. E aqui nós estamos para dar glória ao nome do Senhor. Fez algumas cirurgias depois, mas agora está olhando para a vida. E vai saber que sempre pertenceu a Jesus. Gustavo, eu vou querer dizer para você que você é um grande milagre na minha vida. Amém? Você é um grande milagre para a minha fé. Eu te louvo por você ter agradecido tanto a Deus. E eu agradeço a Deus por você ter vivido para me ensinar a viver no sobrenatural. Amém? Levante as suas mãos, igreja. Deus tem feito milagre nesta casa. Pai, nós te louvamos pela vida do Gustavo. Grande milagre do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque a natureza, os diagnósticos, médicos, ó Deus, todos disseram: não vai. Mas quando o Senhor diz um sim, ninguém pode dizer um não. E agora nós, ó Deus, engrandecemos o teu nome por este milagre chamado Gustavo. Engrandecemos o teu nome por esta família que aprendeu a ver a mão do Senhor ser estendida em situações impossíveis. Pai, como igreja nós o recebemos. Como igreja nós nos alegramos. Pai, como pastor, como sacerdote, eu digo ao Senhor: muito obrigado por ter me feito conhecer o Gustavo. Muito obrigado porque ele, ó Pai, alicerçou mais e mais a minha fé em Ti. Eu te louvo porque ele foi instrumento para muitos crescerem. E ele vai ser esse instrumento onde muitos vão crescer ao olhar para ele. Nós te agradecemos pela vida dele, pela vida dos seus pais, dos seus avós, de toda a parentela, por aqueles que oraram por ele, Pai. Que o Senhor possa retribuir 1000 vezes mais a cada um. E que Gustavo, cada dia mais, seja tocado por milagres novos do Senhor. Bendizemos a Ti, em um poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Obrigado, vovô. Obrigado, gente, por esse milagre tão grande. Deus abençoe, obrigado.
Pode aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom, queridos. Aleluia. Graça e paz a todos. Que o Senhor possa nos fazer viver cada dia melhor nele. Por favor, abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3. E antes disso, enquanto você abre, depois de abrir, eu quero mostrar algo aqui. E o que vou mostrar não é só para jovens. O que vou mostrar é para todos nós. Atos capítulo 3, por favor. Depois você olha a tela para nós, por favor. Estamos ajeitando ali o som. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Não deu? Travou? Não, então nós passamos domingo que vem. Tá bom? Ou então, se vocês ajeitarem até o fim da mensagem, nós passamos. É um vídeo muito interessante. Eu enviei eles para algumas pessoas hoje, mas nós não tivemos ali condição. Querido, eu quero falar nessa noite sobre mudança e transição. Temos passado por isso, né? Temos passado por mudanças, temos passado por transições. E eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre a importância desses dois momentos na vida da igreja, na vida das pessoas. Atos capítulo 3, verso 11, por favor. Diz assim: apegando-se o homem a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que os fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar, este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Verso 15, desastre, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Pai, fala conosco pela tua palavra, ensina-nos, exorta-nos, alimenta-nos, nos faz crescer nessa noite e principalmente nos faz tomar o nosso papel como teus filhos, para que essa terra conheça o teu poder nesses dias. Oramos pela tua palavra, oramos pela tua atuação, Espírito Santo, que só o Senhor pode falar. Que os nossos corações possam ser terras boas nessa noite, onde a semente vai frutificar a 1.000 por 1. Nós te louvamos assim, no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar a falar hoje com vocês, aqui nesse texto que nós lemos em Atos, capítulo 3. E nós vamos tomar um rumo aqui, queridos, e depois vamos ver que rumo esta palavra vai nos levar. Como lemos hoje a partir do verso 11, eu quero falar sobre mudança e transição. Essa palavra transição, querido, eu fui pesquisar, e essa palavra, ela significa algumas coisas. Significa passagem de um lugar, ou passagem de um estado para o outro, ou passagem de uma condição a outra. Transição significa também período ou distância entre um ponto fixo e o outro.
Isso é um dos significados da palavra transição. É isso aí. E esse texto é um texto maravilhoso. Nós já ministramos aqui várias vezes. Mas esse é um texto, querido, que nos remete a pensar no potencial de um momento como esse aqui, de Atos capítulo 3, que lemos. E para pensarmos como um Deus maravilhoso, que te conhece pelo nome. Esse texto nos mostra isso. Um Deus que conhece não apenas as suas lutas, mas também estabelece as suas vitórias. Um Deus que conhece as lutas que você está enfrentando hoje, mas é um Deus também que conhece as lutas que você vai enfrentar esta semana, o mês que vem, o ano inteiro. E Ele te conhece pelo nome, não apenas para te revelar as suas lutas, não apenas para dizer para você que você vai tê-las durante a sua caminhada, mas maravilhoso nesse texto é perceber que Deus te conhece pelo nome e que Ele está disposto a te dar direção, está disposto a te dar conforto e está disposto a te dar serenidade para atravessar esse tempo de transição e de mudança que nós estamos vivendo. O que nós precisamos entender em todo o tempo, não só nesses, querido, não é a quantidade e nem mesmo a potencialidade das coisas ruins que os dias nos apresentam. Que nós precisamos entender em todo o tempo, como povo de Deus, como igreja de Deus, é que Deus nos conhece pelo nome. Talvez você possa pensar, pastor, qual é a dimensão de Deus me conhecer pelo nome toda? Porque aonde você for, Deus sabe que você, Maria, João, seja qual for o seu nome, está naquele lugar. E qual é o milagre, qual é o potencial de Deus em saber o meu nome e o lugar onde eu estou? Se Deus sabe o seu nome, o lugar onde você está, Deus sabe o que você precisa para cada lugar. Eu não sei se isso toca em você, mas isso me deixa mais apaixonado por Deus. Ele me conhece pelo meu nome, e por me conhecer, Ele sabe onde eu estou. E se Ele sabe aonde eu estou, Ele tem para mim direção, conforto e serenidade para passar por todas as transições que eu preciso. É maravilhoso saber disso, de tudo que você precisa, de tudo aquilo que você diga. Senhor, eu estou passando aqui num momento, e esse está muito difícil. Deus vai dizer, é apenas um tempo de transição. Tudo nessa terra é transitório, meu irmão. Tudo nessa terra aqui é transicional. Tudo nessa terra aqui são momentos em que são apresentados e que você precisa entender que o teu Deus conhece você e que você não precisa desesperar em nenhum momento. Que o teu Deus sabe o que você precisa no caminho. Certa vez Jesus disse para os discípulos, vão e não leve nem bolsa, não leve nada, nem alforge e nada para colocar nele. Provavelmente os discípulos devem ter pensado, Jesus quer nos castigar, porque nós não temos dado uma resposta adequada para o chamado e para o andado com Ele. Não era nada disso. Jesus estava começando a ensinar aos discípulos que Ele os conhecia o suficiente, para que eles não precisassem depender de suprimento humano, mas que Ele iria arranjar cada suprimento em cada lugar que eles passassem. Isso é maravilhoso. E quando você abre o livro de Atos, no capítulo 3, você vê isso. Querido, e sabe de uma coisa na vida, eu tenho aprendido, que você vai ser muito mais eficiente se você prestar atenção nas transições da vida. Eu ouvi um médico dizer que depressão é nada mais, nada menos do que uma resistência de entrar no real do dia. Eu vi um médico dizer que depressão é nada mais, nada menos do que medo de ver o que está adiante. Então a pessoa se encolhe porque ela não acredita que o que está adiante ele é capaz de passar. E o médico diz, toda depressão poderia ser sarada se a pessoa entendesse a eficiência
dela prestar atenção nos detalhes da transição da sua vida. Nós estamos em dia de transições. Nós estamos em dias de mudança. E o texto que nós lemos nessa noite, querido, é um texto que também nos remete para uma outra realidade. Tempo de transição é tempo de milagre. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Então, quando nós estamos neste período de transição, nós estamos num período que está no meio de milagres que Deus quer fazer. E esta igreja aqui nesse período, de Atos capítulo 3, é uma igreja interessante. Jesus já havia sido assunto ao céu, e a igreja estava passando por este momento de transição, por esse período. Qual era o período? A igreja estava deixando de ser uma prestadora de cultos para ser alguém cujo nome de Jesus seria anunciado. A igreja aqui em Atos 3 estava deixando de ser pessoas de templo para serem pessoas que iriam anunciar e virar o mundo de cabeça para baixo pelo nome de Jesus. Este é o momento transicional da igreja de Atos. Ela sai das paredes, ela sai de um momento quase que dependente só daquilo que Jesus fazia na sua presença, e agora em Atos capítulo 3 ela está saindo para fazer o nome de Jesus revirar a terra. Esse é o período de transição, muitas vezes, é um período de mudança que está acontecendo com a igreja de Atos dos Apóstolos. Jesus agora vai sair, Jesus agora vai caminhar lá fora, Jesus agora vai se expressar por meio dos discípulos, Jesus agora vai curar por meio da voz dos discípulos, Jesus agora vai abençoar o pobre, Jesus agora vai abençoar a viúva, enfim, a igreja vai ser mudada de uma igreja textual para uma igreja operacional. Isso é maravilhoso. Em tempos de mudanças e transição, a igreja deixa de ser textual para ser uma igreja operacional. E Pedro e João, representando essa igreja, estão do lado de fora, ok? E esse é o relato de Atos 3, é um momento de transição. É o primeiro milagre registrado, além do milagre da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Não será o último, mas é o primeiro milagre depois que o Espírito Santo, com seu poder, desceu sobre os apóstolos em Jerusalém. Você se lembra? Quando os apóstolos estão em Jerusalém, Jesus vai embora, ele dá uma dica, ele dá uma ordem aos seus discípulos, e ele diz: ficai aqui parados. Ficai aqui parados, até que do alto recebam poder. Olha o que Jesus diz para a igreja de Atos dos Apóstolos, antes dela deixar de ser textual para ser operacional. Jesus diz: fiquem parados aqui um tempo em Jerusalém. Este vai ser um tempo de não fazer nada. Este vai ser um tempo de não realizar nada. Eu estou mandando vocês ficarem parados aqui. E os discípulos ficaram lá como a igreja do Senhor Jesus para receber algo que tiraria a igreja de textual para operacional, que tiraria a igreja de litúrgica para abraçar o mundo. Jesus diz: vocês precisam ficar parados. E eu vejo uma semelhança com este momento de transição que a igreja vive nesses dias. Neste momento que desde março, algo semelhante com os nossos dias de hoje, porque nós fomos como igreja desse século, obrigados a ficar parados por um tempo. Sim ou não? Sim ou não? Sim, queridos. Igualzinho a igreja de Atos. Jesus mandou: fique parados. E nós ficamos parados por algum tempo agora como igreja desse século. Obrigados. Mas agora nós estamos em momento de transição. Agora nós estamos em momentos de operacional. Agora a igreja está saindo de um período em que aqueles, queridos,
que aproveitaram o que poderia ser um tempo de desistência, aqueles que aproveitaram um período que poderia ser momentos de indecisões, decidiram serem atingidos por manifestações como a igreja de Atos dos Apóstolos. Aqueles que transformaram o momento em se posicionar para receber uma provisão maior. Então me escute, igreja. Esse texto me chamou muito a atenção. Deus falando comigo, a igreja de Atos dos Apóstolos ficou um tempo parado. Mas o parado da igreja não foi um parado de perda. O parado da igreja não foi um parado de esquecimento da palavra. O parado da igreja de Atos não foi um parado de ficarem longe uns dos outros. O parado da igreja de Atos não foi um parado para pensar que tudo que havia feito se perdeu. O parado da igreja de Atos foi um parado sobre a ordem de Jesus. Aproveite esse tempo de parado. Não desistam. Não esqueçam da minha palavra. Não parem de orar. Apenas parem para um projeto maior. Porque quando eu quiser usá-los de forma operacional, depois desse tempo de parado, vocês não irão como aqueles que vão tentar fazer tudo de novo. Vocês não irão com aquela desistência de que estão começando tudo de novo. Eu só estou parando vocês, porque eu vou dar a vocês algo muito maior do que vocês possam pensar, para que vocês funcionem no tempo de transição que está diante de vocês. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E nós passamos por esse período. E Deus estava falando ao meu coração essa semana, não foi diferente. Muitos pensam que o diabo parou a igreja, que a pandemia parou a igreja. Ninguém para a igreja. Nós ficamos por um tempo quietos, terido, mas aqueles que aprenderam a entrar no seu quarto e dobrar o seu joelho antes do período do parado, receberam muito mais poder do Senhor para funcionar agora. A igreja do Senhor não muda. O que Jesus fez com a igreja lá atrás, Ele continua fazendo aqui, amém? Quantos creem nisso, que Ele continua fazendo? Então, amado, eu vejo isso conosco. Eu recebi do Senhor essa semana essa palavra dizendo, Senhor, eu recebo, eu não fiquei parado, eu fiquei treinando para receber uma provisão maior, para viver nesse tempo de transição. Você se lembra o que aconteceu com os apóstolos lá em Jerusalém? A Bíblia diz que eles estavam lá e de repente o poder veio. Oh, meu Deus! De repente o poder veio e todos ficaram embriagados. Amados, o tempo que nós paramos como culto de local, não foi um tempo para nós perdermos o que Jesus já tinha nos dado. Para aqueles que sabem ler as transições de Deus, para aqueles que decidem ler, que o nosso Deus vai transicionando a igreja para cada coisa e para cada dia melhor. Foram dias, amado, em que a oração cresceu, que a adoração cresceu, que a confiança cresceu e que a dependência do poder de Deus também cresceu. Sabe quem está tendo dificuldade nesses dias de transição? Pessoas que não aproveitaram o tempo parado. Jesus disse, fique aqui em Jerusalém, mas não fique à toa. E Ele disse para nós lá em março, fique parado, mas não fique à toa. Parar é uma coisa, ficar à toa é outra. E agora, queridos, que o mundo está em transição, sabe quem é que vai poder participar das grandes coisas de Deus? Quem entende que Deus não nos parou à toa. Não nos parou à toa, amado. Escute o que eu estou te dizendo. Deus nos parou para treinar. Deus treinou casamentos. Deus treinou criação de filhos. Deus treinou paciência. Deus treinou tolerância. Deus treinou, querido, todos os frutos do Espírito nesses dias que ficamos parados.
Porque Deus pega a igreja e cada período de transição, Deus o faz para fazer a igreja estar pronta para a próxima etapa. Você está pronto para essa etapa que estamos passando? Hoje de manhã, eu passei uma mensagem para alguém e eu perguntei para ele: você está pronto? E essa pessoa então que não quer tomar uma decisão com Deus e devolveu a ligação dizendo: não entendi, pastor. Pronto para quê? Eu falei: pronto para enfrentar o anticristo. Você está pronto para enfrentar o tempo do anticristo? Porque você não quer tomar uma posição nesse tempo de transição. Se você não quer usar o que Deus já deu, falando para essa pessoa, em tempos que Deus quer te usar, de mudanças, de transições, esteja pronto para enfrentar o anticristo. Porque a igreja, e eu creio que essa igreja representada aqui, num piscar de olhos, vai sumir. Tem gente aqui que não vai sumir não. Deixa eu repetir para você entender, talvez você não está. Essa igreja, que eu creio com os meus olhos da fé que eu estou vendo, daqui a pouco vai desaparecer da terra. Vai desaparecer. Mas aí, enquanto a igreja não desaparece, Deus quer usar. Agora, querido, Deus tem falado para mim também o seguinte: esse é um tempo de mudança e de transição. E onde tem transição, tem distração. Onde tem distração, tem oportunidade de se perder o melhor de Deus. Veja bem, Deus nos deu poder para a igreja, assim como a igreja de Atos para nós. Mas nós estamos nesse tempo operacional, nessas mudanças e transições desse mundo. Mas é um tempo perigoso, porque é um tempo que pode ter distração, é um tempo onde a distração tem a oportunidade de perder o melhor de Deus. Porque se você se lembra, a definição que nós falamos no início, de transição é a passagem de um lugar para o outro. Ou seja, é a saída de uma ponte para outro lado. Transição é um período ou uma condição que vai para outra condição. Transição é algo que está em movimento e deve ser observado. Isso é transição. Então é muito perigoso que num tempo de mudança e transição, de passagem de um lado para o outro, pessoas fiquem quietas. De uma condição para outra, porque a igreja de Atos dos Apóstolos estava deixando uma condição para outra condição. E nós também estamos isso. E é isso que Atos 3 nos mostra, como nesse momento de transição, cheio de oportunidades, nós podemos alcançar grandes coisas em Deus, como esta igreja operacional. Querido, é agora onde tudo está dizendo não, é agora onde a soma não está sendo feita por nada neste mundo. É agora em que você liga a televisão, não tem nada que diz que amanhã vai melhorar. É agora, amado, onde você olha para os quatro cantos da terra e diz que não tem nada que possa melhorar o que está acontecendo. É agora que a igreja tem que ser operacional como a igreja de Atos capítulo 3. É agora a nossa chance que nós não podemos perder o foco do que Deus está a fim de fazer neste período de transição do mundo, nesse período de tanta mudança no mundo. É agora que nós precisamos entender aonde nós estamos focados, o que é que Deus já nos deu e como nós vamos usar isso. Esse vídeo ia falar sobre isso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui com você no texto de Atos, como eu não vou terminar a mensagem hoje. No domingo que vem eu vou terminá-la. E você vai ver em Atos comigo no capítulo 1, aliás no versículo 1 de Atos 3, eu quero te mostrar algo bem interessante. Em algumas traduções, irmão, a minha não tem assim, disse assim, ó, que certo dia, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Escute esse detalhe aí. Tudo que eu acabei de ler
para você, no início do verso 11, aqui também, certo dia, João, Pedro subiam para o templo para a hora nona. Era um momento de transição, era um período transicional. E a Bíblia diz que depois disso, diz que um homem estava sendo levado para a porta do templo. Esse homem estava a caminho do templo. Então nós podemos ver também aqui, que este homem aqui, Pedro, João, e este homem, todos estão no momento de transição da sua vida. De um lado, vem alguém que está disposto a receber o que o homem dá. Vem um homem sendo levado, um aleijado sendo levado para ser posto na porta do templo. E deste lado, esse homem está em transição, indo para um lugar e indo para um tempo em que ele depende daquilo que o homem quer dar. Do outro lado, vem Pedro e João. Oh, aleluia. Pedro e João, que acabaram de sair de um momento onde o poder veio sobre eles. De outro lado, em transição, vem a igreja que está cheia de algo novo. De um lado, alguém que espera receber o que o homem quer dar. Do outro lado, vem a igreja cheia do novo, para dar aquilo que o homem não espera, mas aquilo que Deus quer dar para o homem. Você entende isso? Olha como deve ser esse período em que Deus está transicionando e trazendo mudança sobre a terra. Alguém vem sempre na direção da igreja, querendo receber qualquer coisa, querendo receber uma esmola, querendo receber talvez aquilo que você decidir dar para ele. E a igreja vem do outro lado para dizer para esta pessoa: eu estou aqui como igreja, não para dar o que você quer, mas para dar aquilo que Deus mandou te dar. Eu estou deste lado para dizer para você que você espera algumas moedas, mas Deus tem mais do que moedas para te dar. Eu estou aqui como igreja para dizer para você que você depende da misericórdia e talvez do favor do homem, mas a igreja diz que está aqui para dizer para você que a graça de Deus está disponível para você, para te surpreender e dar muito mais do que você espera. Esta é a igreja em transição. Essa é a igreja que nós temos que ser hoje. De um lado, um necessitado de qualquer coisa. Do outro lado, uma igreja que sabe o que pode dar para essa pessoa. Amado, nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos ser esse movimento. Nós precisamos ser esta igreja de Atos dos Apóstolos. E sabe de uma coisa, Deus tem falado comigo, ao meu coração, algo importante. Nesses dias em que estamos vendo essa transição do mundo, nós não podemos nos esquecer do que Jesus já nos deu em dias anteriores. Olha bem para mim, porque Pedro e João puderam atuar naquele momento com aquele homem, porque Pedro e João puderam declarar o que aquele homem precisava, porque Pedro e João eram uma igreja que estava com aquilo que Deus deu para ele fresquinho na vida deles, porque Pedro e João estavam, querido, entusiasmados, porque Pedro e João estavam encharcados daquilo que há pouco tempo atrás Deus havia dado a eles como igreja. Sabe o que vai ser a resposta neste tempo em que o Brasil está passando? É a resposta da igreja que nunca se esquece que não faz muito tempo, querido, não faz muito tempo Deus te encheu de poder, não faz muito tempo Deus te deu qualificação, não faz muito tempo Deus te deu os frutos do Espírito, não faz muito tempo Deus te deu autoridade sobre a enfermidade, não faz muito tempo Deus te deu alegria. Então, amado, nesses dias Deus está falando para nós, a igreja que vai funcionar é aquela que nunca vai se esquecer que o que Jesus nos deu não caducou, ainda ferve, ainda está dentro de nós, pode ser usado nesses dias. Você tem certeza disso? Porque quando aquele homem vem na direção de Pedro e João, esperando receber algo tão comum, recebeu algo que ele não esperava. Sabe por quê?
Porque tudo que Jesus havia dado à igreja de Atos continuava borbulhando, continuava ativo dentro das pessoas. E aí vem alguém e encontra essa igreja que fez toda a diferença naquela época, porque era uma igreja que sabia usar o que recebeu e nunca deixar diminuir o que Deus deu para ela. Tem gente me perguntando, pastor, o que é que eu vou fazer nesses dias? De novo, eu digo nada. Pastor, o que eu preciso de novo para esses dias? Eu digo nada. Pastor, como é que nós vamos modificar a igreja para esses dias? Eu digo, não vamos modificar. O que recebemos do Senhor é suficiente para ministrar a nação brasileira nesses dias. Eu não sei se você se empolga com isso, mas eu me empolgo muito. Senhor, eu não preciso ficar gritando para o Senhor me dar novo. Eu não preciso ficar rogando que o Senhor me faça uma igreja operacional diferenciada para entender esse tempo. Não, eu não tenho que entender esse tempo. É esse tempo que tem que entender o que eu tenho para ele. E João e Pedro estavam ali como igreja. Sabe, amado, é tão estranho quando nós pedimos para Deus nos dar um novo tempo. Quem já pediu para Deus dar um tempo novo para a igreja aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha o medo que você está, querido. Vamos lá. Seu braço está bem aí? Quem aqui já pediu para Deus dar um tempo novo para a igreja? Pouca gente. Você que não pediu, querido, por favor, ressuscita, você está morto. Nós pedimos tanto para Deus dar um tempo novo para a igreja. E quando Deus traz esse tempo, sabe o que tem a acontecer? Escute. Eu sei que a igreja de Atos dos Apóstolos pediu também para Deus dar um novo tempo para a igreja. E sabe o que acontece quando nós pedimos para Deus nos dar um novo tempo? Escute o que eu vou te dizer, isso vai te afetar. Tudo que você pede para Deus como novo tempo precisa afetar tudo que está nesse tempo que você pediu. Como igreja, nós precisamos entender que tudo que pedimos de novo para o Senhor, um novo tempo, todo este novo que Deus nos dá, precisa afetar tudo e todos que nós pedimos para Deus. Nesses dias que nós estamos passando, não é tempo de você ficar disperso. Não é tempo de você ficar pensando o que vai acontecer. É tempo de você usar o que Jesus já te deu. Ele já te deu toda a graça dele. Você já está encharcado da graça de Jesus. Você já está encharcado do poder dele. Então a gente pede, Deus, eu quero um tempo novo. Eu quero, Senhor, que quando acontecer algo na terra, que a terra transtornar, eu quero ser usado. Pois é, querido, pois quem pede o que é novo para Deus, precisa saber que o novo de Deus afeta tudo que alcança. Sabe qual é o problema da igreja desse século? É que recebeu muito, mas afeta muito pouco. E Pedro e João entendiam o seguinte: vamos afetar tudo que vier na nossa direção. Eu quero profetizar que tudo que vier na tua direção como igreja desse século, você vai afetar com mudanças no nome de Jesus. Vai afetar com mudança. Mas agora, queridos, Deus precisa usar a igreja. Deus precisa afetar este mundo nesse tempo. Deus precisa mudar tudo para que a igreja seja operacional nesse tempo. Agora, amado, Deus pode fazer nesse tempo de transição. Sabe o que? Deus vai desestabilizar muita coisa na sua vida para que o novo dele entre. Agora, nesse tempo, Deus vai tirar muita coisa para que o novo entre. É um texto, querido, transicional este. É um momento de transição onde o autor Lucas está compilando a história da igreja.
ele faz uma explicação e agora ele está demonstrando aqui em Atos 3, tudo aquilo que Lucas contou da igreja no início. Se você ler o livro, você vai ver ele contando a história da igreja. E agora em Atos 3 ele está deixando de contar para demonstrar o que a igreja é. E é aí que fica bom. É quando você deixa de ser uma igreja que lê o que é igreja, para poder ser o que é a igreja. Lucas começa dizendo o que era a igreja, como a igreja começou, quem começou, fala toda a história da igreja. E agora ele está dizendo o que é a igreja, o que a igreja faz aqui em Atos 3, como a igreja deve caminhar, como a igreja deve colocar este mundo em ordem, como a igreja deve fazer com que o milagre de Deus seja transicionado para essa humanidade. Amado, sempre que Deus quer levar a igreja adiante, vai ter um período de instabilidade e de transição. Sabia disso? Leia a Bíblia e perceba, toda vez que Deus quer levar a igreja adiante, vai acontecer um período de instabilidade na transição. Nessa passagem aqui, um homem estava à espera de algo, só algo. Me dê aí, não sei qual era a moeda da época, mas me dê aí um real para mim comer um sanduba. Espera de algo. Me dê aí uma moeda para me comprar qualquer coisa. E a igreja em transição estava ali. E estava indo ao encontro do que Deus planejou para aquela pessoa. Olha como é maravilhoso, amados. Nesse tempo que nós estamos passando de mudanças e transição, alguém vem na nossa direção pedindo algo. E Deus nos envia na direção dessa pessoa para transicionar a vida dela. Sabe o que vale a pena como igreja? Não é só pregar o evangelho, é trazer mudança e transição para as vidas. Se nós pudermos, amado, mudar e transicionar as vidas, nós estamos fazendo valer o poder que já está sobre a igreja. E a igreja aqui de Atos dos Apóstolos está indo em direção ao encontro do que Deus planejou para aquele homem naquele dia. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Alguém veio displicentemente para viver uma vida miserável naquele dia. E a igreja, com o compromisso do que recebeu, vai na direção dela com o plano de Deus para mudar a vida daquela pessoa. Isso é lindo demais, amados. Pastor, como é que eu posso viver nesses dias? Caminhando para que Deus possa ir ao encontro de quem está esperando muito pouco. Caminhando para ir ao encontro de alguém que está esperando só uma moedinha. Caminhando para ir ao encontro de alguém que só está esperando 1 quilo de arroz para fazer o almoço. Caminhando na direção de alguém que está esperando uns trocados para comprar um pão para a tarde. Aquele homem foi ali, naquele dia, sendo carregado para a porta do templo, esperando ganhar um trocado para comprar um pão. A igreja tinha muito mais do que pão para oferecer. Eu quero te chamar a atenção nessa noite. A igreja que vai mudar e transicionar precisa ser uma igreja, amados, que possa perceber uma coisa linda de Deus. É que quando alguém vem na direção da igreja e muitas vezes ele pede uma moeda, escute, ele pede um arroz, ele pede qualquer coisa pequena, e você diz, eu não tenho. E antes que ele fique com raiva, você diz, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho algo de Deus que vai surpreender você. A igreja precisa ser a igreja que surpreende os necessitados. Posso ouvir um amém? Outro amém? Essa igreja de Atos estava aqui, ajustando, não para dar ao homem mais um dia de menos miséria. Sabe, amado, a igreja que está em dias de transição não é a igreja que ajusta a miséria para baixo. Não. Não é a igreja que diz, eu vou tirar um pouquinho da sua miséria. Não. Não é a igreja que diz, eu vou te dar uma alegria de alguns segundos. Não. É a igreja que vem para dizer, Deus não está disposto a te dar moeda. Deus tem mais.
Em momentos de transição, eu quero que você entenda uma coisa. Olha essa responsabilidade da igreja de Atos e a nossa. Em momentos de transição e mudança, anseios e respostas não terão tempo de ajustes. Olha para mim. O que Atos 3 nos ensina para momentos de transição e mudança é que, nesse tempo, anseios que vêm do homem e respostas que devem estar na igreja, na boca da igreja, não terão tempo de ajustes, apenas se encontrarão para um desfecho positivo ou negativo. É nesse tempo. O texto diz que, no verso 1, que Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Presta atenção nisso. Aquela era uma hora santa para todo judeu. Blim, blim. O sino tocava, era hora de ir para a oração. E eles estavam indo. Do outro lado vi um homem sendo carregado para ser colocado na porta daquele templo. E os dois, amado, se encontram frente a frente. Os dois anseios, desejos, miséria, pobreza, doença, enfermidade da alma vem do lado. E do outro lado a igreja. E a resposta vem. E naquela hora que Pedro e João encontram aquele homem, não é tempo de ajustes, não é tempo de orar para pedir poder, não é tempo de dizer, será que nós damos conta de dar uma resposta? Eu quero que você entenda, nestes tempos de mudança e transição, anseio e respostas não terão tempo de ajustes, apenas se encontrarão para ver quem tem e quem recebe. Essa é uma responsabilidade da igreja. Aquele homem vem. Nada havia sido combinado. Presta atenção. Qual é a combinação que tinha naquele dia? Pedro e João não saíram de casa dizendo, nós vamos encontrar um homem aleijado lá na porta e vai ser assim. Não fizeram isso. Aquele homem não saiu de casa dizendo, eu vou para o templo, eu acho que hoje vai melhorar, alguém vai me dar alguma coisa melhor, e eu vou sair de lá andando. Não. Ninguém combinou. Então deixa eu te dizer, igreja, é tempo de nós não combinarmos nada. É tempo de nós não falarmos nada. É um tempo agora que eu quero dizer para você, que não há tempo para ajustar fé, não há tempo para ajustar tempo de oração, não há tempo para ajustar a leitura da palavra, é tempo de manifestar o poder de Deus. Porque tem gente tentando se ajustar. Eu vou ser igreja, eu vou me ajustar, eu vou me preparar. Não! Esse não é o procedimento para esse tempo. Pedro e João não tiveram tempo naquele momento. E eu quero dizer uma outra coisa aqui para você que vai te animar. Talvez naquele momento, se Pedro e João fosse alguém que não entendesse a graça de Deus, eles iam parar diante do aleijado e dizer, ó Deus, perdoa os meus pecados. Ó Deus, eu briguei hoje com Jesus. Ó Deus, eu briguei hoje com Salomé. Ó Deus, eu briguei hoje com Tomé. E talvez eles perdessem tempo ali, querido, pedindo perdão pelo pecado do dia. Meu irmão, a igreja de Atos dos Apóstolos, e nós somos a continuidade, não pode perder tempo, se autocondenando, tem que estar preparada para fluir a graça, o amor, o perdão, a cura, a libertação para aqueles que encontram. Não é tempo de ajuste, é tempo de você fazer. Há um problema com a igreja desse século, por não conhecer o tamanho da graça que está disposta para ela. Muita gente está parando e dizendo, eu vou melhorar, pastor, depois eu vou ser usado. Não dá tempo, não. Em tempos de transições, o anseio das pessoas não manda perguntar se você está pronto. Sabe por quê, queridos? Escute. Não vai dar para falar mais nada hoje, talvez. Escute. Naquela época, ninguém conhecia milagres assim pela igreja, só por Jesus. Jesus não estava mais presente. E quando Jesus não estava fisicamente mais presente, o povo dizia, o que sobrou para acontecer milagre?
A igreja. A igreja, amados. Nesses dias, muita gente tem perguntado nesta nação brasileira e ao redor do mundo, o que sobrou para mudar o que está acontecendo? A igreja. Só que a igreja, Pedro e João, não tiveram tempo para ajustes. Foram encontrados por um anseio que precisava ser suprido na mesma hora. Você está pronto assim? O homem está em transição para apenas mais um dia de esmola. Mas Deus está em transição por Pedro e João para mudar tudo na vida dele. É lindo demais, irmão. Para o homem, o que acontecia naquele dia era algo inesperado. Mas para a igreja, era só um momento de manifestar o que já tinha recebido da parte de Jesus. Olha só como acontece, irmão. Olha só como gente desse mundo e a igreja devem estar andando nesses dias. O povo está esperando algo inesperado. A igreja está esperando apenas uma oportunidade para liberar o que já tem. O que você já tem? É a pergunta para nós. O que você já tem? Porque o mundo não vai dar tempo de você preparar. O mundo quer o que você tem. O que você tem? Está pronto? O que você tem está liberado? O que você tem está em dias? Você acha que a igreja desse século recebeu o mesmo poder de Atos 3? Você acha? Eu não acho, eu tenho certeza. E se nós recebemos o que a igreja de Atos dos Apóstolos recebeu, então nós temos que manifestar o que a igreja de Atos de Apóstolos manifestou. Você vai dormir nessa noite? Eu espero. Porque amanhã, bem cedo, Deus vai mandar um aleijado para você manifestar o poder que está em você. Muito silêncio. Amanhã cedo, hoje à noite, Deus vai enviar alguém para que você mostre como esse alguém pode mudar. O texto é bem claro, queridos, que o homem mencionado, escute isso, olha que coisa linda, nem ainda havia chegado no lugar de receber o que precisava, porque ele tinha um lugar fixo na porta do templo, lembra? Mas ele ainda estava a caminho, em transição. E a igreja, através de João e de Pedro, nem ainda havia começado direito o tempo de transição, mas Deus já estava em cena através da igreja. Olha que coisa linda. Talvez você está aí dizendo, pastor, esses dias nada mudou, esses dias está tudo parado. Está não. Pastor, esses dias, pastor, pessoas estão por aí. Pois elas estão vindo na sua direção, como aquele homem foi na direção de Pedro e João. A igreja nem havia começado direito o seu tempo de transição, mas naquele dia, Deus já agiu através da igreja. Se hoje você se levantar e dizer, pastor, eu reconheço que Deus nem começou a me usar nesse tempo agora de transição, mas Deus já está na tua direção. Estava na direção de João e está na sua direção. Estava na direção daquele homem que nem havia chegado ainda ao lugar da bênção. Sabe o que eu acho lindo? A igreja do Senhor Jesus é fantástica. O Deus nosso é fantástico. Sabe por quê? Porque Ele não espera que ninguém chegue no lugar que merece o milagre. Ele se adianta.
Amado, tem muita gente nesses dias, escute, esperando melhorar para receber o melhor de Deus, esperando que o pecado diminua para receber o milagre, esperando que ele seja alguém melhor para que Deus olhe para ele. Mas esse texto nos mostra o Deus que nós servimos é aquele Deus que não está esperando você melhorar para receber o que ele tem para você. Ele se adianta no caminho que você está indo. Aquele homem não tinha preparação, aquele homem não melhorou nada, amado. Aquele homem não sabia nada sobre receber milagre. E muita gente está esperando: Senhor, eu vou esperar melhorar, eu vou esperar ser alguém mais joia, eu vou esperar ser alguém que não peca 10 vezes por dia, e assim o Senhor vai poder me curar ou me usar como igreja. Não espere. Deus é Deus que te encontra no caminho, e Ele pode te usar. Amado, você não precisa fazer nada. A igreja poupou o esforço daquele homem. A igreja de Atos mostrou que a graça de Deus não está esperando que os nossos esforços nos capacite para receber um milagre. Eu quero que você seja uma igreja nesses dias que diga para este mundo em transição: você não é o que Deus quer, mas você não precisa se esforçar pela tua própria força para receber o que Deus tem para você. Deus é gracioso, Deus vem ao teu encontro. Não precisa esperar melhorar, não precisa esperar ficar sem pecado. Deus quer você do jeito que você quer e vai fazer um milagre na sua vida antes que você espere. Esta é a igreja de Deus. Naquele dia, Deus abençoou aquele homem no caminho. Aonde? No caminho. Você acredita que você pode ser usado para abençoar alguém no caminho? Aquele homem estava em transição. Deus quer usar a igreja nesses dias de mudança. Sabe o que é bom? Aquele homem saiu de casa. Escute, olha bem para mim, é tão lindo isso. Aquele homem saiu de casa naquele dia com planos humanos. A igreja do Senhor Jesus é aquela que pode interromper planos humanos para ministrar planos divinos. Ele saiu com todos os planos. Eu vou ser levado, vou ser colocado naquele... Era planos humanos. Mas o plano de Deus estava na direção dele. Abra sua boca nesses dias, como a igreja de Atos dos Apóstolos, para dizer para esta geração: você pode fazer os seus planos. Mas eu, como igreja do Senhor Jesus, quero dizer para você que Deus tem outros planos para você, muito melhores do que o seu. Essa é a voz da igreja nesse tempo de mudança e de transição. Você está pronto? Pedro e João estavam prontos. Uma igreja. E eu creio, irmão, que eu estou pregando para alguém nessa noite que está em transição. Transição no casamento, transição de serviço, transição de sentimentos. Eu estou pregando para alguém que está em plena transição nessa noite. Tenho certeza. E eu quero no próximo domingo terminar. Eu quero mostrar para você que o encontro daquele homem de João trouxe mudança. Mas o alvo final era a transição para a vida daquele homem. Qual é a mudança que você pode trazer como igreja? Aquele homem se encontrou com Pedro e João. Estava ali e disse para aquele homem: eu não tenho o que está nos seus planos, eu não tenho o que você está esperando, mas eu tenho uma mudança. E a Bíblia diz que Pedro e João dizendo: olhe para mim. E aquele homem olhou, e ele tomou aquele homem pela mão direita e levantou aquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem ficou de pé. Isso é mudança. Colocar alguém de pé pelo poder que Deus deu à igreja é mudança.
Esse domingo que vem eu quero te falar como você vai levar pessoas a sair de uma mudança para uma transição em Deus. Ele levantou, seus artelhos consertaram, suas pernas fortaleceram, mas ele precisava aprender a andar. Sabe por que muita gente está frustrado com as mudanças, até mesmo na sua vida? Porque mudanças fazem com que você saia do estado que estava para algo que ainda não existiu para você. Mas transição é outra coisa. Ele ficou de pé, as pernas fortaleceram, dali em diante, Pedro e João iriam trabalhar a transição de Deus na vida deles. Muita gente está frustrado, querido, porque ele está acostumado apenas com o primeiro toque, que é a mudança. É bom. Eu era aleijado, agora ando. Eu era cego, agora vejo. Isso é bom, é uma mudança. Eu era perdido, agora aceitei Jesus. Isto é mudança. Mas precisa ir além. Eu amo essa história, porque em tempos de transição e mudança, é uma oportunidade, porque o mundo não está preparado, mas a igreja está. O mundo não está esperando nada, mas a igreja está esperando tudo da parte de Deus. O mundo não está vendo nada, mas a igreja está vendo através de Jesus e da sua graça tudo o que Deus quer fazer nesse mundo. Essa é a igreja. Pedro e João era essa igreja. Pega o homem, levanta, e dali em diante acontece muitas outras coisas. Eu quero te perguntar nessa noite: você é alguém que mudou, ou você é alguém que já transicionou para Deus? Você é uma igreja que está esperando o quê para manifestar o que já recebeu nesse tempo de transição e mudança do Brasil? O que você está esperando como igreja para manifestar tudo que essa humanidade precisa? Aquele dia, tudo que aquele homem precisava estava em João e Pedro. E nesses dias, tudo que o Brasil precisa está na igreja que entende a graça de Deus. É tempo em que os anseios são urgentes e as respostas precisam estar prontas em nós. Você tem uma resposta para esse tempo? Olha bem para mim, criança, adolescente, jovem. Você tem uma resposta para os anseios das pessoas neste tempo que estamos vivendo de transição. É isso aí. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha. Você está aqui nessa noite. O que você veio buscar aqui nessa noite? Uma melhoria? Não tem. O que você veio buscar aqui nessa noite? Uma noite melhor do que a de ontem? Não tenho só isso. Desculpe, não tem. O homem disse para Pedro e João: você tem uma esmola? Ele disse: não tenho. Talvez aquele homem disse no seu coração: mas muquirana esses caras, estou pedindo uma moeda, ele não tem. Porque eles tinham muito mais para dar. Se você veio aqui nessa noite buscar uma moeda para melhorar a sua vida, eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus e receba o poder de Deus sobre a sua vida.
É o que nós temos como igreja. Se há alguém no nosso meio aqui, querido, que hoje precisa conhecer esse poder e quer que nós oremos por você, enquanto a igreja fica de pé, nós vamos cantar ao Senhor. E você pode sair do seu lugar e vir aqui dizer: pastor, eu vim aqui receber uma moeda, mas eu sei que a palavra de Deus diz que Ele tem muito mais para me dar através da igreja, e eu quero receber. Se você quiser, eu teria o maior prazer de orar por você, para dizer: hoje Deus vai mudar a sua vida e transicionar a sua vida para Ele. Amém? Vamos cantar esse último cântico que cantamos, é tão lindo. Logo após nós vamos estar encerrando. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Você veio buscar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Pai, obrigado pela tua palavra que encoraja a igreja, Senhor Deus, a ser uma igreja operacional do lado de fora, Pai. Uma igreja que entende que nesse tempo de mudanças e transições, em que a terra está passando, ela é a igreja, Deus, que tem uma resposta pronta para dar. É uma igreja, ó Deus amado, que de um lado está encontrando alguém que não sabe muito o que quer, mas que dentro dela, no coração da igreja, ela já sabe, ó Deus, o que vai dar a essa pessoa. Nós não somos igreja, ó Pai, que estamos andando para melhorar. Não somos igreja que estamos andando, ó Pai amado, para merecer do Senhor ser usado. Não, o Senhor já decidiu nos usar. O Senhor já decidiu que somos igreja amada do Senhor. O Senhor já decidiu que a tua graça é abundante para nós. O Senhor já decidiu, ó Pai, que o mundo pode ter indecisões do que precisa, mas a igreja tem certeza do que pode dar. Pai, só vale a pena ser igreja se tivermos, ó Deus, suprimentos para essa terra, se tivermos respostas verdadeiras e vivas para essa terra, se tivermos, ó Pai amado, um andar que vai tirar a confusão desses dias da cabeça das pessoas, com uma palavra de poder. Assim como Pedro e João naquele dia disseram: olhe para nós. Ah, meu Deus, é responsabilidade nossa como igreja neste século pedir com que o mundo olhe para nós, para receber não o que quer, mas aquilo que o Senhor planejou para eles. Pai, esta palavra nos diz tanta coisa. É maravilhoso saber que nós somos uma igreja de um Deus que se adianta ao necessitado, que se adianta àquele que acha que não merece, que se adianta àquele que acha que é pecador demais, para dar a ele um milagre no caminho, Pai. Esta é a igreja que queremos ser, a igreja cujo milagre acontece antes mesmo da pessoa chegar onde quer. Que nós possamos ser, ó Pai, antecipadores de milagres. Uma igreja, Pai amado, que encerra o tempo da necessidade para poder decretar o tempo de milagres. Ah, Deus, eu sei que esta é a igreja do coração do Senhor. Eu sei que é esta igreja que eu quero ser nesse século de transição e mudança. Eu quero ser uma igreja que leva o necessitado até o fim, para conhecer o Senhor que nós amamos e servimos. Senhor, nesta noite, renova, Pai, renova. Nós não precisamos, ó Pai, de coisas novas e mirabolantes. Só precisamos entender que tudo que o Senhor nos dá é recente, está fresquinho, está intenso dentro de nós e à nossa disposição. Basta que tenhamos coragem de usar, basta que tenhamos coragem de chamar a responsabilidade da bênção sobre nós. Basta, Senhor, que assim como Pedro e João, não deixemos, ó Pai, ninguém passar diante de nós desapercebidos. Todos que passarem por nós
possa, ó Deus, receber a manifestação do teu poder. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite. Pai, agora que a tua graça e o teu poder, que a bênção e a comunhão do teu Espírito Santo seja sobre a sua igreja desde agora e para todos sempre. E eu digo amém, amém e amém, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Querido, lá fora tem uma delícia para você adquirir. Shalom. Adquira lá uma delícia nas mãos da irmã. Deus abençoe tua semana. Um beijo no coração. Para você que nos assistiu através da tela, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um beijo no teu coração. Até domingo.